Existe um momento em Tsukimichi que divide os fãs até hoje. Para alguns, é a fase em que a história finalmente alcança seu ponto mais ambicioso. Para outros, é exatamente o arco que muda completamente o ritmo da obra. E o mais curioso é que essa polêmica não acontece por causa de uma única batalha, mas por causa de uma mudança muito maior do que parece. A dúvida é simples. Por que esse é considerado o arco mais polêmico de Tsukimichi? Até agora, a história sempre manteve um equilíbrio entre humor, ação e o crescimento de Makoto. Ele construía sua comunidade, enfrentava novos inimigos, ao mesmo tempo, tentava levar uma vida relativamente tranquila. Ou pelo menos tão tranquila quanto alguém absurdamente poderoso pode ter. Mas isso começa a mudar. A primeira pista é que a escala da história aumenta drasticamente. O foco deixa de estar apenas em conflitos locais e passa a envolver reinos inteiros, alianças políticas e decisões capazes de alterar o equilíbrio do mundo. O que aconteceu? Makoto deixa de influenciar apenas seu círculo próximo e passa a impactar diretamente o destino de nações inteiras. Por que isso é importante? Porque cada decisão agora gera consequências muito maiores, e qualquer erro pode desencadear conflitos em larga escala. Consequência: o que antes parecia uma aventura controlada se transforma em uma disputa com riscos muito mais altos. E essa é apenas a primeira mudança. Outro fator que torna esse arco tão polêmico é o ritmo da narrativa. Até esse ponto, muitos acontecimentos eram resolvidos com relativa rapidez. Mas agora a história dedica mais tempo à política, à diplomacia e ao desenvolvimento de personagens e facções. O que aconteceu? A obra passa a explorar em detalhes como o mundo reage ao crescimento de Makoto. Por que isso é importante? Porque isso aprofunda a história, mas também altera a experiência de quem esperava apenas batalhas constantes. Consequência: alguns fãs consideram essa a melhor fase da obra. Outros sentem que o ritmo se torna mais lento. E é justamente aí que nasce a polêmica. Mas isso ainda não é o aspecto mais controverso. Existe outro elemento que divide ainda mais os fãs: a postura do próprio Makoto. Desde o início, ele evitava se envolver diretamente em muitos conflitos. Mas, conforme sua influência aumenta, ele se torna mais firme, mais estratégico e muito mais disposto a impor sua vontade. O que aconteceu? Makoto começa a tomar decisões que afetam profundamente outras pessoas e o equilíbrio do mundo. Por que isso é importante? Porque ele deixa de ser apenas o observador poderoso e passa a agir como alguém capaz de redefinir o futuro de todos ao seu redor. Consequência: sua evolução agrada muitos fãs, mas também surpreende quem estava acostumado com uma versão mais passiva do personagem. E isso muda completamente a dinâmica da história. Outro ponto que torna esse arco tão discutido é o crescimento dos personagens secundários. Figuras que antes pareciam apenas coadjuvantes passam a exercer papéis fundamentais. Ao mesmo tempo, antigas tensões começam a produzir consequências concretas. O que aconteceu? A narrativa se torna mais complexa e interligada. Por que isso é importante? Porque cada personagem passa a ter impacto real no desenvolvimento da obra. Consequência: o mundo de Tsukimichi se torna muito mais vivo e imprevisível. E aqui está o verdadeiro motivo da polêmica. Esse arco altera a própria identidade da série. Até então, Tsukimichi era visto principalmente como a jornada de um protagonista extremamente poderoso tentando encontrar seu lugar em um mundo hostil. A partir desse ponto, a obra passa a retratar alguém capaz de remodelar a estrutura política, social e militar de todo o mundo. E isso naturalmente atrai novos aliados, novos inimigos, novos conflitos e desafios muito mais complexos. Basicamente, Makoto só queria viver em paz, dar algumas aulas e cuidar da própria comunidade. Agora ele está cada vez mais próximo de interferir no destino de reinos inteiros. Nada mal para alguém que foi descartado pela própria deusa. No fim, esse arco é considerado polêmico porque representa a maior mudança estrutural de Tsukimichi. Para alguns, é o momento em que a história se torna muito mais rica e ambiciosa. Para outros, é o ponto em que a obra muda de ritmo e de foco de maneira inesperada. Mas uma coisa é certa: depois desse arco, Tsukimichi nunca mais será o mesmo. Agora me diz, você acredita que esse é realmente o arco mais polêmico da obra? Ou acha que essa mudança tornou Tsukimichi ainda melhor? Se inscreve no canal, porque ainda existem muitos detalhes escondidos em Tsukimichi que mudam completamente tudo o que você pensa sobre a história.